Shalom, paz, prosperidade, saúde, segurança e ser completo. É isso que eu estou desejando para você esta manhã. Programa Pedra Angular de volta com vocês. Satisfação imensa e maravilhosa poder estar de volta na apresentação deste programa. O Tabernáculo em Pedra Branca tem a honra de adentrar agora na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, onde você estiver, para transmitir as verdades de Deus reveladas para esta última geração. Nós sempre repetimos que não estamos aqui para fazer proselitismo, não estamos aqui para sermos melhor do que ninguém. Estamos aqui para pregar a verdade na sua totalidade. A verdade que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A todos que estão conectados conosco pelo Facebook, pelo nosso canal no YouTube, Tabernáculo em Pedra Branca, pela Gravatar FM Nova Olinda e pela Pedra Branca FM, que Deus vos abençoe. É um prazer estar de volta com vocês, mais uma vez. E desta feita eu quero trazer uma reflexão, mais uma reflexão de Natal, essas épocas, esta época que estamos vivendo, deixar mais uma reflexão maravilhosa. Quem sabe esta reflexão possa te ajudar, Deus tocar o seu coração e você começar a fazer o correto. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Eu quero deixar convosco mais uma reflexão de Natal, esta época que estamos vivendo. Eu estou aqui num local em contato com a natureza, fazendo uma caminhada, um local propício, maravilhoso, para falarmos da dádiva que Deus nos deu, o presente embrulhado de Deus, o maior presente que Deus trouxe ao mundo, Jesus Cristo. Aquele menino foi a maior dádiva que ele estava dando para nós. Embora saibamos que não era aquele menino que ia nos salvar, mas aquele menino ia crescer e com 33 anos ele iria ser sacrificado pelos nossos pecados. Ali é a dádiva, é o presente. Eu não vou colocar ênfase no seu nascimento, mas na sua morte. Quero que você me entenda. Então, ali ele projeta a dádiva e hoje nós vamos falar sobre os lugares a qual ele nasceu. O lugar, a cidade e também a estrebaria onde ele nasceu. O local, o estábulo onde ele nasceu, na cidade de Belém, onde ele foi posto, aonde numa manjedoura. Então nós vamos entender tudo isto claramente. Agora deixa eu só destacar para você. A ênfase não está no seu nascimento, mas na sua morte. Jesus nunca mandou comemorar o seu nascimento. Ele mandou comemorar a sua morte. Esta é a realidade. Muito bem, feito isto, eu quero destacar hoje Belém, o estábulo e a manjedoura. Então nós vamos analisar esses locais humildes e simples a qual Jesus Cristo nasceu. Você sabe que os anjos anunciaram assim: é que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Observe. A primeira coisa que nós queremos destacar é que Jesus nasceu em Belém, na cidade de Davi. Numa das cidades mais pequenas que havia em Judá. A própria profecia diz isto: e tu, Belém de Efrata, não és a pequena entre as milhares de Judá, de ti sairá o guia que
apacentará o meu povo. Quando aqueles magos do Oriente vieram, eles vieram diretamente para Jerusalém, mas não era ali o local. Não era naquela cidade conhecida de todos, aquela cidade benquista, não. Era numa cidade pequena e simples que ele iria nascer, a cidade de Davi. Mas por que este nome, a cidade de Davi? Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Observe. Vamos pegar a origem disto. Vamos. Belém foi fundada por Salmão. Salmão, aquele general que se casou com Raabe, gerou um filho chamado Boaz. E Salmão, que se casou com Raabe, aquela que era prostituta, que hospedou os espias em sua casa, lá em Josué fala sobre isto, você vai ver que ele foi o fundador de Belém. Ele fundou, edificou esta cidade. Salmão com Raabe teve Boaz. Boaz gerou Obed. Obed gerou a Jessé. E Jessé era o pai de Davi. E aquele era o local que Jessé morava, em Belém. E Davi, quando foi ungido por Samuel, ele foi ungido em Belém. Então aquela era a cidade de Davi. Foi a cidade que ele nasceu, foi a cidade que ele viveu e foi a cidade onde ele foi ungido. Ali estava a cidade de Davi. Qual era a cidade de Davi? Belém. Uma cidade simples, uma cidade humilde, uma cidade pequenina. Como é tremendo. É na simplicidade que ele está. Você não encontra Jesus no luxo, no glamour, não. Você encontra ele na simplicidade. Deus se revela em simplicidade. É na humildade que você encontra ele, porque ele nasceu na humildade, viveu na humildade, andou na humildade. Sempre na humildade, e ele vive na humildade. Se o teu coração for humilde, ele estará lá. Aquele é o local de habitação dele. Então, cidade de Davi, você aí viu a origem. Vamos lá. Era um local pequeno, uma das melhores cidades que ninguém prestava atenção àquela cidade. O profeta William Branham nos ensinou isto. Ninguém prestava atenção àquela cidade. A cidade de Belém. Outra coisa que eu quero destacar é que ela era a cidade de Davi, uma cidade pequena, e tinha a profecia que dizia, uma das menores, não és tu a menor das cidades de Judá? De ti sairá o guia que apacentará o meu povo. Então, e tu, Belém de Efratas, és a pequenina entre as milhares de Judá. Então estava ali a profecia, daquela cidade iria sair o guia que iria apacentar o povo. Quem era ele? Jesus Cristo. Vamos lá. Belém no original quer dizer Bet-El-Elém, que quer dizer o seguinte, você pode soletrar assim, Betelém. Aqui nós chamamos Belém. Então, se você pegar esta palavra no original, você vai ter Bet, quer dizer casa, El quer dizer Deus e Elém quer dizer pão. Significa o quê? A casa do pão de Deus. Era dali que Deus iria trazer o sustento espiritual para a nossa vida. Era dali que Ele iria trazer o pão da vida para nos alimentar. Quem é este pão da vida? Jesus Cristo. Então você tem Bet-El-Elém, dividindo aqui a palavra. Betelém, que quer dizer
casa do pão de Deus. Dali sairia o sustento. Dali sairia a vida eterna. Dali nasceria um menino que se nasceu e um filho que se nos deu. Seu nome será maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Era a casa do pão de Deus. Belém quer dizer casa do pão de Deus. E o pão vivo que desceu do céu é quem? Cristo, para nos alimentar, para nos dar o sustento. Uma vez que pão era o que dava o sustento físico às pessoas, ali estava o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. Na casa do pão de Deus, em Belém, veio o pão de Deus para nos alimentar. Olha como isso é tremendo e maravilhoso. Isso é uma coisa maravilhosa e esplêndida. Então ali estava uma cidade desprezível, uma cidade pequena, uma cidade que ninguém prestava atenção. Foi dali que saiu o pão de Deus para nos sustentar. Eu só estou de pé hoje porque estou me alimentando deste pão de Deus, deste pão da vida, Cristo, a palavra. Tremendo. Vamos lá? Porque ele teria que nascer em Belém? Porque Belém tinha a maior safra de trigo. Embora fosse uma cidade pequenininha, mas dali saía as maiores safras de trigo que existia, estava em Belém. E foi dali que saiu o trigo de Deus, Jesus Cristo, para nos alimentar. Em Belém tinha a melhor água. A melhor água estava em Belém. A água da vida, Cristo, a melhor água que mata a sua sede. Ele mesmo disse, eu sou o pão da vida que mata a fome e sou a água da vida que mata a sede. Em Belém estava a maior safra de trigo para se fazer pão e estava a melhor água. Aquela água que Davi também desejou beber, aquela água daquele poço. Observe. Então de Belém, da casa do pão de Deus, viria o melhor pão e a melhor água. Que se você comer deste pão e beber desta água, você nunca mais terá fome, nunca mais terá fome, nunca mais terá sede. Jesus disse para a samaritana, se tu beber da água que eu te der, jamais terá sede. Tu jamais irás procurar saciar a tua vida nos prazeres carnais como tu tens feito. Já tiveste sim que o que tu tens não é teu, estás em uma relação de adultério e isto não satisfez a tua vida até agora. Mas se tu beber da água que jorra para a vida eterna que eu te der, jamais terá sede. Desta água, se você beber dela, jamais terá sede. Eu te digo, amigo que está ouvindo, se você beber desta água, você não vai querer mais a branquinha aí que você toma não, nos bares. Não. Esta água saciará a tua sede. Você não precisa mais satisfazer esta carne pecaminosa. Eu te digo, satisfará a tua fome e a tua sede, porque o pecado jamais satisfaz a tua fome e a tua sede. Jamais. Vamos lá? Então esses destaques aqui são para Belém. Lá em Belém, eles foram para Belém, tudo para a palavra se cumprir, porque ele teria que nascer em Belém, a casa do pão de Deus. E observe só, observe comigo. Deus fez com que o imperador emitisse um edito para que as pessoas voltassem para a sua terra natal. E eles teriam que viajar de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém da Judéia. Maria e José teriam que voltar para lá. Então nós já provamos que
essa data, 25 de dezembro, é improvável e impossível. Jamais Jesus poderia ter nascido nesta época, porque era inverno. E jamais o imperador emite um edito na época do inverno, porque o inverno em Israel é rigoroso. O frio chega a zero grau e está nevando. Jamais eles conseguiriam fazer uma viagem de Nazaré para Belém. 140. Era difícil a locomoção, não tinha como. O frio era muito grande para uma mulher grávida. Era um frio muito grande, 140 quilômetros. Ele jamais emitiria esse edito nesta época e eles não conseguiriam viajar, se locomover na época do frio nevando. Não, era difícil as locomoções. Então eles viajaram, voltaram para lá. Quando chegou lá, não havia local em nenhuma hospedaria para eles se hospedar. Não havia local para Jesus nascer, estavam todos cheios. Todos os locais estavam cheios. Jesus quer nascer no teu coração hoje. Há lugar para ele nascer ou o teu coração está cheio e aborrotado de sentimentos ruins de mazelas. Alguns estão com o coração cheio de corrupção, de maldade, de mentira. Não, isso não é local para ele nascer. Seu coração está preenchido por dinheiro, por mulheres, por fama. Não há local para ele nascer. Seu coração está cheio de rancor, de ódio, então esse não é local para ele nascer. Se teu coração estiver cheio, ele não pode nascer lá, porque dois corpos não ocupam o mesmo local no espaço. Não, um tem que sair para poder o outro entrar. Ou você esvazia seu coração de tudo que é ruim para poder ele entrar no seu coração, ou ele nunca irá nascer para você. Vamos lá? Tudo estava cheio. Se Jesus viesse aqui em Pedra Branca hoje, haveria local para ele? As pessoas estão tão preocupadas, estão tão preenchidas com tantas coisas. Haveria local para Jesus se hospedar? Para ele nascer? Para ele entrar? Não. Não havia local na casa do prefeito, do vereador, do empresário e das famílias. As casas de famílias estão cheias de princípios ruins, de novelas pornográficas, de programas imorais, de sujeira, de mentira. Os princípios acabaram. Não há local para Jesus. Como ele vai habitar no teu lar se não há local para ele? As hospedarias estavam cheias, não havia lugar para José e Maria, não havia local para Jesus nascer. Onde Jesus foi nascer? Aonde? Num estábulo. Você sabe o que é isso? Era um local para guardar animais. Só havia local ali. Era um local humilde. Era um lugar para guardar animais, e foi neste local que Jesus nasceu. No lugar humilde, no lugar simples, porque não havia local em nenhuma hospedaria. As casas de famílias não hospedava, mas porque estava cheio. As hospedarias estavam cheias. Não tinha nenhuma casa que podia hospedar eles para Jesus nascer. Estava tudo cheio. As pessoas estão cheias. Tem dinheiro, tem comida, tem tudo. Para que se lembrar de Jesus? As pessoas não querem se lembrar de Jesus, não querem saber de Jesus. Não. Jesus parece que é um estrago na vida deles. Eles não querem. Eles não querem saber do pão da vida. Observe, está cheio. Se teu coração estiver cheio de sentimentos ruins, ele não vai nascer ali, ele não vai entrar ali. Não tem como. Vamos lá. Então, num local que se guardava animais, foi o local para onde José e Maria, assim, ó. Aqui eu tenho um coxo, onde eles colocam sal para o gado.
Então, vamos dizer que fosse mais ou menos assim, ó. Um local duro, não é um local macio, é um local, essa palavra manjedoura vem de manjar, é um local onde se colocava os manjares para os animais se alimentarem. Veja só, era onde, aqui a gente chama, se coloca ração para os animais. Então, vamos dizer que Maria forrou aquele coxo com algumas palhas e deitou Jesus envolto em panos de canga de boi em uma manjedoura. Um coxo onde se colocava rações, manjares para os animais. Foi assim, ó. Desta forma, tudo na humildade, tudo na simplicidade. Eu só sei de uma coisa: se seu coração é limpo, se seu coração é humilde, há lugar para ele. Há lugar para ele nascer. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, mas creia. Nós já provamos, mostramos que Jesus nunca nasceu no dia 25 de dezembro. Saia desta crença errada, desta crença mentirosa, desta crença fajuda, enganadora. Natal é paganismo, não é cristianismo. Nunca a Bíblia manda a gente comemorar a sua morte, ou comemorar o seu nascimento, mas a sua morte, retificando aqui. A Bíblia não manda comemorar o seu nascimento, mas a sua morte. E nós já provamos que o Natal é uma festa pagã. Provamos que Jesus nunca nasceu no dia 25 de dezembro. José e Maria jamais poderiam viajar 140 quilômetros de Nazaré para a Judeia, para Belém da Judeia. Ele jamais poderia viajar 140 quilômetros na época da neve. Jamais. Não. 25 de dezembro é inverno em Israel. Nós estamos no hemisfério ocidental, lá é hemisfério oriental. 25 de dezembro para nós é verão, lá é inverno. As estações são opostas. Não tem como. Você vai ver que a Bíblia diz lá em João, quando eles comemoravam a festa de Hanukkah, no dia 26 de dezembro, a própria Bíblia diz lá em João que era inverno. Era inverno. Então, não tinha, jamais o imperador emitia um edito para as pessoas se alistarem no inverno. Jamais. Não tem como. Nós provamos que os pastores estavam nos campos e pastores não pastoreiam as suas ovelhas em meados de dezembro, em inverno, não. Em meados de outubro, eles recolhem as suas ovelhas. Porque eles recolhem e o que ocorre? Eles, em dezembro, não estão pastoreando as ovelhas nos campos, principalmente, e era à noite. Não. Eles já têm recolhido as suas ovelhas para aqueles currais que eles tinham, currais fechados, currais cobertos. E eles preparavam, recolhiam suas ovelhas para alimentar elas onde elas estavam recolhidas, porque eles não podiam estar nos campos na época do inverno, porque o frio chega a 0 grau. A ovelha não suportaria o frio e os pastores também não suportariam o frio nos campos. Não. Então aí nós provamos. E aí nós mostramos que Jesus, ele jamais podia ter nascido no dia 25 de dezembro, porque ele jamais suportaria o frio em uma manjedoura. 25 de dezembro é inverno em Israel.
o frio chega a 0 grau. Então ele jamais suportaria o frio em uma manjedoura enrolado em panos de canga de boi. É improvável, não tem condições, é impossível essa data. Jesus não suportaria aquele frio. E quarto, nós temos que, a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus, não é o cabrito de Deus. O mês do cabrito é Capricórnio, dezembro. O mês do Cordeiro é Áries, março para abril. Capricórnio é dezembro para janeiro. É o mês do cabrito. A Bíblia não diz. A Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus e não o cabrito de Deus. Então aí fica claro, olha só. Fica claro. Ele só poderia ter nascido de março para abril, na época que os cordeiros nascem, na primavera em Israel. É tremendo. A partir disto, deixe a sua crença errada. Deixe a sua crença falsa e venha para a crença verdadeira. Aqui nós passamos alguns pontos primordiais que vai te ajudar. Porque ele nasceu em Belém, no estábulo, e foi colocado em uma manjedoura. Belém, a casa do pão de Deus, a menor das cidades de Judá, uma cidade desprezível, mas que lá tinha o melhor trigo e a melhor água, e pela profecia ele nasceria lá. Nós explicamos, detalhamos aqui e mostramos no início desta programação. No estábulo, porque não havia lugar na hospedaria para eles. Será que há lugar para Jesus nascer neste Natal para você? Ou vai ter lugar para piadas, para festa, para panetones, para peru, para carne, para churrasco, para bebidas? E não vai ter lugar para Jesus. É a única festa de aniversário que o aniversariante não está presente. Esta é a única festa de aniversário que o aniversariante não está presente. Imagine que alguém vai comemorar a tua festa de aniversário e você não está presente nesta festa. Olha, é uma coisa que você fica pensando. Como pode uma festa de aniversário ser um aniversariante? Então, o aniversariante não está presente na casa da família, do vereador, na casa das famílias, do vereador, do prefeito, do empresário, seja do gari, ele não está presente porque não há lugar para ele. Há lugar para um comércio, há lugar para outras coisas, para piadas, para bebidas, para festas, mas para ele não há lugar. E aí nós mostramos que ele foi colocado em uma manjedoura. Uma manjedoura era um coxo onde se colocavam os manjares para os animais comer. Então, talvez como esse aqui, ó. Vamos ver aqui só um exemplo. Aqui está um coxo onde se coloca ração para os animais. Então veja só. Ele foi colocado aonde? Ele nasceu na cidade mais humilde, num estábulo, um lugar que se guarda animais, e foi colocado aonde? Em um coxo que se coloca comida para animais. Tudo na humildade. Se você é humilde, receba esta palavra, não endureça o coração, creia que ele vai nascer no teu coração neste Natal. Shalom, que Deus te abençoe e te ajude nesta reflexão. Ia nos crescer, Você acabou de ouvir o programa Pedra Angular. O nosso WhatsApp para contato é 83 Paraíba 981 25 19 62. Repetindo, o nosso WhatsApp para contato é 83 Paraíba 981
25 19 62. Faça sua pergunta e nós estamos à sua inteira disposição. Shalom.